Eu quero pedir que você que está aqui de pé ou que esteja me assistindo, se tiver uma Bíblia, pegue por favor e abra no Evangelho de Mateus. Nós temos um longo texto para fazer leitura nessa noite. Mateus capítulo de número 28. Flavinha, minha filha, seja bem-vinda com seu digníssimo esposo. Vocês fazem falta aqui. Senti a vossa falta na EBD. É uma honra estar conosco, irmão Manuel Grandão, que eu amo demais, meu amigo do peito. Seja bem-vindo, Manel, sua filhota aí, glória a Deus. Sejam bem-vindos, é um prazer. E todos aqueles que estão nos visitando, eu vou ser mal educado se não citar os demais. Mas eu quero ler com os senhores em Mateus capítulo 28, por favor. A gente tem umas coisas assim, bem curiosas para a gente, neste domingo pascal, estar falando, né? Quem recebeu a visita do coelhinho aí? Ah, tu não vai me dizer, mas ele te visitou aqui. Você ganhou aquele ovinho de chocolate, fala a verdade. Tem uma irmã rindo aqui porque ela não ganhou, mas ela deu aquele ovinho de chocolate. Mateus, Jorginho, né, Jorginho? Jorginho. Ah, é verdade. Inclusive, ele me deu de presente. Obrigado, Jorge. Eu me senti muito honrado, de verdade. Inclusive, comi, estava saborosíssimo. Mateus capítulo de número 28. Eu quero ler o que está no versículo de número 6. Diz assim o texto: Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Amém. Pode sentar. Falei que ia ser extenso, né? Longo texto. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Eu quero a sua atenção em nome de Jesus. Eu vou falar muita coisa aqui, algumas são complicadas de serem ouvidas, porque confronta valores morais, confronta conhecimento que você talvez tenha adquirido desde o nascimento, vai de encontro com um aprendizado que você talvez seja relutante em manter-se nele. E eu vim confrontar aqui, não você, mas confrontar a mentira com a verdade. Nós estamos hoje no domingo de Páscoa. Então, hoje é o dia que a gente troca os ovos. Que eu dou meus ovos para o pastor Fábio, o Fábio dá os ovos dele para mim, a gente troca e cada um come os ovinhos na sua casa. É mais ou menos assim que funciona, teoricamente, né, pastor Fábio? Mas graças a Deus, na prática, não. A gente comemora a Páscoa. Nós aprendemos e crescemos assim. Quem nasceu num lar católico, levante a mão. A gente nasceu, na sua maioria, num lar católico. E a gente tinha um costume bem curioso, que não deve ser diferente do seu, lá atrás, ou ainda o é. Meus pais escondiam os ovinhos dentro de casa, e eu e a minha irmã, no domingo de manhã, tínhamos que procurá-los. E a gente revirava a casa. E eles ficavam dizendo, ainda falta mais 2, ainda falta 1. Agora o melhor ainda está guardado. E ficava aquela coisa, e era uma festa no amanhecer. A gente ficava do sábado para domingo, esperando o dia chegar, raiar, para a gente correr atrás destes ovos de chocolates. E a minha mãe, como toda boa mãe, criativa, ensinava, como talvez você já ensinou também, que o coelhinho vinha e colocava aquele ovinho de chocolate ali para a gente, enquanto a gente estava dormindo, se nós fôssemos boas crianças, estudiosas e comportadas. Eu nunca consegui preencher esses requisitos, irmãos, mas eu sempre achei esses ovinhos, porque o coelhinho era meu parceiro e eu revirava a casa, mas ele não conseguia esconder direito e a gente conseguia achar. Mas eu cresci vendo isso. Quem conhece essa historinha aqui, só para eu saber se era só na minha casa? Imagina um homem do tamanho de Kyle procurando ovinhos dentro de casa, irmão.
Mas é verdade, a gente fez isso, né, Kali? A gente era criança, era pequenininho, né? Era diferente. Mas de onde surgiu isso? Na sexta-feira santa, aleluia, muita gente não come carne, ainda depois de crente, inclusive. Eu não sei se foi sexta que eu almocei na casa da irmã Janete. Foi sexta, foi quinta, eu não lembro, acho que foi sexta. Foi sexta. Adivinha o que nós tínhamos na mesa para comer? Nós tínhamos peixe, irmão. Mas também tínhamos carne, inclusive em variedade. Mas você sabe por que que a gente não come? A gente não, eu não como peixe porque eu não gosto. Mas por que algumas pessoas não comem carne na sexta-feira santa? Você já parou para pensar por que que o bacalhau ele tem um superágio nessa época do ano? E alguém diz assim, é porque a procura é maior. E por que que as pessoas procuram bacalhau? Por que que nessa sexta-feira santa de todos os anos, as pessoas se sacrificam não comendo carne para comer bacalhau? São perguntas que eu fico me fazendo às vezes. Esse coelho, de onde esse bicho surgiu que eu nunca vi nem coelho botar ovo? Coelho é um mamífero. E se você não sabia, que tem gente que diz assim, tem gente que fez ali atrás, é mamífero, não bota ovo, filho. Não é galinha, não é pato, não é nada disso. É um mamífero. Sai de dentro dele um ser vivo já, não tem encapsulação, nada. De onde surge essa história desse bendito ovo que sai de um coelhinho? Nós precisamos entender, porque a Páscoa ela tem uma profundidade tão grande na sua existência e na sua criação, que há poucos mandamentos perpétuos na Bíblia. Você sabe o que é um mandamento perpétuo? Mandamento perpétuo é um mandamento que não tem fim. Não adianta. É inegociável com Deus. Deus não vai mudar por tua causa, nem vai te favorecer. Sendo você, obviamente, um judeu israelita. Páscoa foi um mandamento perpétuo, dentre os poucos que Deus instituiu a Israel. A Páscoa foi um deles. Isso vai ser meio que uma aula no início dessa minha introdução. E a gente fica curioso, porque a Páscoa bíblica está em Êxodo, capítulo 12. Abra, por favor. Êxodo. Poxa, pastor, eu pensei que a gente ia ter o coisa. Não, nós vamos coisar primeiro aqui em Êxodo, capítulo 12. Vou coisar aqui hoje. Hoje você vai ser expert em Páscoa. Êxodo, capítulo de número 12. E enquanto você está achando o capítulo 12 do livro de Êxodo, deixa eu dizer uma historinha. Quem come peixe aqui, por favor, levante a mão. Quem comeu peixe na sexta-feira santa, levanta a mão assim. Glória a Deus, irmão, né? Mas assim, eu tenho certeza que não é pelo motivo correto, né? Você não comeu por causa da Páscoa, você comeu só por comer, não é verdade? Ou não? Ou porque você até hoje tem uma promessa que você fez. Quando eu era católico, apostólico romano, e hoje sou ainda católico, apostólico, mas não sou mais romano, sou cristão agora, eu aprendi. E a gente aprende isso desde o início da caminhada. Está aqui um cara que foi quase padre, Hilton foi coroinha, foi candidato e saiu de lá depois que tentaram levar ele para o mau caminho. Enfim, a bem da verdade, nesse cristianismo católico apostólico romano, eu aprendi que na sexta-feira nós não comemos carne, porque foi no dia que o corpo do nosso Senhor Jesus foi dado por nós na cruz. A carne do corpo do nosso Senhor Jesus foi moída pelas nossas transgressões. Eu acho fantástico como esses papas, o atual é até gente boa, mas esses papas da Idade Média, eles viajavam na maionese. E a viagem deles se dava por um motivo. A ignorância do povo que não conhecia o latim, a Bíblia que só existia a Vulgata Latina, ninguém falava o idioma da Bíblia, a Bíblia não era acessível, então o que o Papa falava, que já era em latim, quase como um latido, literalmente, trazia a ignorância ao povo e a pessoa se mantinha naquela ignorância, porque quem vai questionar? O homem de Deus,
aquele que representa Deus na terra. Mas eles enganaram o mundo. Estude o que eu vou falar depois, você pode pesquisar, porque é muito raro eu falar uma besteira grotesca na teologia, apesar de saber que posso também fazê-lo. Mas deixa eu contar um negócio para você. Lá pelo século XV e o século XVI, a maior frota bacoelheira, a maior frota que existia para pescar bacalhau no mundo, chuta de quem era? Não era minha, nem da minha família. De quem você acha que era? Era da Igreja Católica. Então no século XV para o século XVI, pastor Fábio, eles pescaram muito bacalhau. Bacalhau salgado, ele tem uma duração, ele tem um tempo, papai. Ele não vai passar a vida inteira salgado para você ficar ali esperando ser comido, não. O Papa teve uma sacada fantástica. Os armazéns cheios de bacalhau para vender, e já era caro naquela época, não pensa que era barato, não. Ninguém comprava, porque se comia carne. Nós vamos ver na Bíblia o que é que se come na Páscoa. Se é peixe. E a gente tem que entender que a Bíblia é a nossa regra de fé. E entender de onde surgem esses abusos teológicos. E este do peixe surge no século XV. O Papa teve uma sacada. Gente, como a gente vai vender esse negócio aqui? Vamos ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro era um negócio... Hoje a igreja evangélica rouba e engana muito mais do que a igreja católica. Muito. Infinitamente mais. A igreja evangélica no mundo engana muito mais o povo de Deus para arrecadar dinheiro do que a igreja católica. Mas quem nos ensinou isso foram os católicos romanos, durante séculos que eles comandaram o mundo. E aí o que acontece? Eles tiveram uma sacada e, poxa, vamos embora dizer então que na sexta-feira santa ninguém pode comer carne, porque é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sobra o quê? Peixe. Todo mundo achou a ideia fantástica. E aí surgiram as várias promessas. E eu conheço muitos católicos que fizeram promessas lá atrás a seus santos para não comerem carne na sexta-feira, porque eles estavam fazendo uma promessa, porque Deus estava tocando no coração deles, porque é o corpo do nosso Senhor Jesus. Então, em respeito, em uma memória do corpo de Cristo, como lhes foi ensinado, comeriam peixe, que é uma carne branca. Tudo foi só uma sacada financeira, papai. Nunca tiveram a intenção de lhe mostrar a verdade. Agora você quer ver a verdade? Você pega essa Bíblia que você tem aí, ou qualquer Bíblia, de qualquer modelo que for, inclusive aqueles dizem que são católicas, pega ela também, abre no mesmo livro, Êxodo, no capítulo 12, e olhe para a Bíblia, porque ela está acima de mim, acima do Papa e acima de você. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um peixe. O que diz aí na sua Bíblia? Não é um bacalhau? Você lê direito, é bacalhau aqui, tá? Bacalhau, não é isso não? Diz o que na sua Bíblia? E cordeiro é uma espécie de peixe, irmãos? Ou eu perdi a noção do que é isso na biologia? Cordeiro é um animal e ele me fornece carne vermelha. Olha o que o texto manda, porque aqui se institui o primeiro calendário no mundo cristão e também o primeiro calendário no mundo israelita. É quando Deus diz assim: agora eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar o vosso calendário. Todos os anos terão 12 meses. O primeiro mês será este, o de Abib. E vocês vão neste primeiro mês comemorar a Pessa, que do hebraico quer dizer Páscoa, na nossa tradução estrújula. Mas olha o que o texto diz: Dizei a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês, tome cada um cordeiro para sua família,
E se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até que dia? O 14º dia. Quando toda a assembléia da congregação de Israel matará no crepúsculo, no final da tarde, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras das portas e na verga da porta. Olhe para cá. As portas lá no Egito não eram como as nossas, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente. Eram diferentes. E essas portas, elas tinham vergas. E nestas vergas, o texto está dizendo que Deus disse para Israel: no 10º dia do mês de Abibe, separem um cordeiro ou um cabrito. Tem que ser um cordeiro que dê para você comer todo. Se não der para comer todo, convida um vizinho que não tem cordeiro e divide com ele. No 14º dia, esse cordeiro no final da tarde vai ser imolado. Vão cortar a garganta e vão extrair o sangue dele. Vai se pegar o sangue dele e vão passar nas ombreiras da porta, das portas das casas. É o que a Bíblia está dizendo que aconteceria. Olhe para o texto. Tomarão do sangue, versículo 7, e o porão nas ombreiras das portas e nas vergas das portas, nas casas em que eu comerem. Naquela noite, do dia 14 para o dia 15, comerão a carne assada ao fogo. Ei, olhe para cá. A carne não podia nem ser cozida. Tem que ser assada. Olhe para o texto, porque tem umas coisas aqui curiosas. O texto diz assim: comerão a carne com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos são pães sem fermento. E por que, pastor, que tinha que ser pães asmos? Existem vários motivos, eu vou citar o mais simples para vocês. A coisa tinha que acontecer rápido, não dava para esperar a fermentação. Então não podia se ter fermento, porque o pão tinha que ser comido rápido. Vamos já contextualizar isso. Olha ainda para o texto. Versículo 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, também a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até amanhã, e se algo ficar dele pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis. Olha como é que tinha que comer. Com os vossos lombos cingidos. Sabe o que é vossos lombos cingidos? Vestidos com a melhor roupa. Lombos cingidos quer dizer roupa top. Você foi no guarda-roupa e viu qual era melhor. A roupa de festa. É o que Deus está mandando. Olhe para o texto. Vocês vão comer ele assim: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é o que? Do Senhor. Versículo 12. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo, porque eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha para cá, filhão. Por 430 anos Israel ficou escravizado no Egito. Por 430 anos eles foram tratados como lixo nesta terra. Tudo que existia de pior se jogava para os israelitas. Eles foram obrigados a viver numa cidade à parte das melhores cidades, porque eles eram considerados um povo estranho e um povo que em si tinha maldições.
eles começaram a clamar a Deus, eles começaram a chorar diante de Deus, eles começaram a pedir que Deus os livrasse. E diz a Bíblia que um dia Deus ouviu esse clamor, que quando Deus ouviu esse clamor, Deus aparece para Israel, através de um homem chamado Moisés, e diz: eu vou libertar vocês. E ele manda Moisés ir lá em Faraó, o grande Faraó, e dizer para ele: olha, liberta o meu povo, porque se tu não libertares o meu povo, eu irei destruir, dizimar o Egito. Sabe o que acontece? Faraó não dá bola para o que Deus está dizendo, e Faraó cultuava dezenas de deuses, mas 10 divindades específicas no Egito eram cultuadas e respeitadas mais do que as demais. Então Deus diz para Moisés: volta em Faraó e diz para ele que eu vou atingir todas as divindades deles. Então o Deus dos piolhos, Deus foi lá e atinge, vem uma praga de piolho. O Deus da saraiva, vem uma praga de saraiva. O Deus das rãs, vem uma praga de rãs. Um Deus das moscas, o Deus disso, o Deus das águas, o Deus disso. E o último Deus, e o mais importante para eles, era o Deus da morte. Nenhuma divindade era mais respeitada no Egito do que o Deus da morte, aquele que te conduzia ao mundo espiritual, aquele que tinha poder sobre a tua vida para levar ou para deixar. Faraó cultuava e respeitava esta divindade mais do que qualquer outra. Quando chegou na 9ª praga, Deus chega para Israel e diz: é o seguinte, no 14º dia do mês, eu quero todo mundo comendo cordeiro. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vão passar na porta de vocês, e vai acontecer um negócio: à meia-noite, eu vou passar pelo Egito com o meu anjo. E o anjo do Senhor, quando estiver passando pelo Egito, ele vai confrontar a maior divindade que existe no Egito, o Deus da morte. E ele vai mostrar, o anjo do Senhor, que maior do que esta divindade e mais poder do que ela, tem Deus sobre a morte. Então todos os primogênitos morrerão, desde os animais até os homens. A Bíblia diz que meia-noite está lá Israel com a melhor roupa vestida, acabando de comer. Já passaram o sangue nos umbrais das portas, nas vergas das portas. A casa está toda preparada, as malas estão prontas, o cajado na mão quer dizer: mala pronta, papai. Se prepara porque a viagem vai começar. E diz a Bíblia Sagrada que à meia-noite, meu irmão, o anjo do Senhor começa a passear pelo Egito. Ele entrava na porta da casa, olhava, não via sangue, entrava, procurava o primogênito, matava. Procurava o primeiro animal das vacas, matava. Procurava a primeira galinha, matava. Pulava para outra casa. E ele fazia isso de casa em casa. E começou a se ouvir um grito. Porque quando pessoas começam a morrer e animais começam a morrer, os animais começam a entrar em pânico. E os seres humanos começam a entrar em pânico. Diz a Bíblia que quando este anjo que Deus enviou estava pulando de casa em casa e entrando de casa em casa, matando as pessoas que eram primogênitas, a Bíblia fala que quando este anjo chegava na casa de um israelita, ele se deparava com sangue, ele era paralisado na mesma hora. E a Bíblia diz que acontecia o Pesa. Pesa quer dizer saltar. Páscoa quer dizer pulo. Páscoa quer dizer eu pulei a tua casa. O juízo que viria sobre ti não virá mais, porque há um sangue na tua porta. E a Bíblia diz que aquele anjo pulava a casa quando via o sangue, até chegar na casa de Faraó. E quando aquele anjo chega na casa de Faraó, aquele menino já jovem sendo preparado como semideus que os faraós eram na terra, e os seus primogênitos futuros faraós também.
Faraó acorda e vai até onde o seu filho está, e mexe no seu filho e percebe, ele não respira, o coração não bate, e Deus não precisou cortar a garganta de ninguém, Deus não precisou enfiar uma faca em ninguém, Deus não precisou fazer nada, Deus só disse para o espírito: sai! Porque quem manda na vida e na morte é Ele, aleluia. Quem é o dono da vida e da morte é Ele, aleluia. Quem tem poder sobre a vida e a morte é Ele, aleluia. E Ele, como dono da vida, dizia à vida: sai deste corpo, sai deste corpo. E todos tiveram as suas vidas ceifadas. Faraó entra em pânico. E diz a Bíblia que ele dá uma ordem: todos os israelitas saiam dali. Quando o povo de Israel está se preparando para sair, chega a ordem de Deus. A ordem de Deus é o seguinte: quando vocês estiverem saído, batam de porta em porta, em todas as casas, e digam para todos eles: eu quero os tesouros. Nós não vamos sair daqui de qualquer jeito. São 430 anos trabalhando. É por isso que tem esse negócio de rescisão trabalhista. Isso vem de lá, irmão. Esse negócio. Quem trabalhou para caramba merece receber o dinheiro. E eles foram de porta em porta. E cada porta que abria dizia assim: cadê o tesouro? E o pessoal enchia eles com pedras, com joias preciosas, com ouro. Israel saiu de lá milionário. O povo de Israel saiu de lá riquíssimo. E nenhum só fio de cabelo de israelita, de animal israelita, de jumento israelita, de boi israelita, de galinha israelita, nenhum só fio de cabelo foi tocado, porque o sangue estava na porta, aleluia. Deus então institui a Páscoa, e o versículo seguinte, que é o 14, diz assim: este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. A ordem de Deus é que a Páscoa todos os anos na nossa vida seja relembrada. É o que eu estou fazendo, obedecendo à ordem divina. Não tinha peixe, não tinha bacalhau, não tinha coelho. O coelho, ele é bem mais antigo do que você imagina. Ele entra lá no século III, século IV, mais ou menos, depois de Cristo. Foi absolvido também, adivinha por quem aí? Chuta, que é laço. Pela Igreja Católica. Que absorve o coelhinho como símbolo de renascimento. Como símbolo do ressuscitamento de Cristo. Olha que doidice. E você compra essa ideia. Você vai comendo essa farofa seca e vai descendo, rasgando, e você nem entende porquê. Coelho representando o meu Jesus ressuscitado. Eles fazem umas analogias que eles são tão pirados que eu acho que eles pensam assim: o povo é burro demais para perceber. Qual é a conexão que tem com isso? Nenhuma. Pastor, e por que eles fizeram isso? Porque no concílio que houve no ano 370 depois de Cristo, lá no concílio de Nicéia, eles paganizaram o cristianismo. Eles instituíram que as festas romanas deveriam ser cultuadas no meio das festas cristãs. E eles pegaram uma festa que era oferecida em Roma, a deusa Íster, cujo símbolo era um coelho aos seus pés, e na sua mão existia um ovo. E esta divindade, que era chamada de deusa da primavera, deusa da fertilidade, ela foi inserida, sabe, goela abaixo dentro do cristianismo. E de lá para cá você nem tem ideia, mas anos e anos vem se passando, e antes do ovo de chocolate surgir no ano de 1928, é bem recente, a ideia de comercializar ovo de Páscoa de chocolate. Os ovos eram de pato, de ganso, de coelho, por aí, de coelho. Ovos eram de pato, de galinha, de tantos outros animais que faziam isso, e eles pintavam esses ovinhos. E nesta época do ano havia o costume de se trocar com quem você amava. Você dava para quem você amava um ovinho de Páscoa, como símbolo da fertilidade e do ressuscitamento de Cristo Jesus. Misturava o que era doidice com o que era santo. E a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de quê, irmão?
de conhecimento. Então nada melhor do que a verdade para você entender. E pesquise cada coisa do que eu estou falando, porque isso não é uma coisa que você vai achar em uma enciclopédia evangélica protestante, não. Isso é uma coisa que está na história da humanidade, registrado em livros históricos da humanidade, disponíveis para você estudar, e você perceber que inseriram dentro do cristianismo aquilo que, sabe, paganiza o que era de verdade e verdadeiramente divino. A Páscoa, e agora saindo da minha introdução e entrando para o texto que nós lemos, foi a coisa mais fantástica que Deus fez. A Páscoa foi a coisa mais linda que Deus fez. Porque quando Deus instituiu no capítulo 12 de Êxodo a Páscoa, a Pêssah, Ele estava profetizando algo maior para todos nós. A Páscoa, quando veio em Êxodo 12, só veio para salvar um povo, o povo de Israel. A Páscoa, quando foi instituída, não foi instituída para salvar você, nem a mim. Foi instituída para libertar o povo de Israel. Não tinha outro povo sendo liberto, era só o de Israel. Mas os anos se passam. E as nações começam a olhar para Israel e perceber que o Deus de Israel é diferente. Aleluia. E é mesmo. As nações começam a perceber que um povo com 300 pessoas ia para a guerra e matava 32 mil. Eles olhavam e diziam assim: que isso? Como é que 300 caras matam 32 mil homens? Eles têm que ter o Deus da guerra. E aí quando eles vão olhando para Israel, eles percebiam que quando chegaram na cidade mais fortalecida que existia no mundo, chamava-se Jericó. Estima-se que os muros de Jericó eram tão largos na sua confecção, que na época não existia pólvora, papai, que naquela época um ônibus conseguiria trafegar em cima destes muros, dado a largura. Eram muros intransponíveis. Quando Israel chega diante da cidade de Jericó, o rei de Jericó diz: não precisa ninguém nem sair da sua casa, fica todo mundo tranquilão, porque ninguém passa da nossa muralha. Por séculos se estão tentando, ninguém atravessa ela. Quando chegarem perto, vamos soltar os arcos e as flechas, vamos matá-los. Deus olha e diz: ninguém passa. Israel, vocês não vão jogar pedra, e vocês também não vão quebrar o muro. E a gente vai fazer como, Deus? Vocês vão cantar. Nós vamos cantar, vocês vão cantar. A muralha é grande? Canta. A Bíblia diz que eles deram 7 voltas. E cada vez que eles davam uma volta na muralha, eles paravam e cantavam, tocavam trombeta. Quem pulava, pulava. Quem dançava, dançava. Na 7ª volta, e está lá o povo olhando e diz: esses caras são doidos. Será que eles estão fazendo um ritual para entrar em guerra? Será que é um negócio para poder ver se entra, incorpora? O que é isso? E eles ficaram sem entender. Mas na 7ª volta, quando Israel dá a 7ª volta por ordem de Deus, eles param, cada um com a sua trombeta. E trombeta naquela época não era um negócio de ferro, não. Era um negócio feito com chifre de animal. Cada um pegava o seu chifre de animal e começava a tocar. Agora imagina a festa e a zoada, papai. E quem pulava, pulava. Sabe o que aconteceu? A muralha intransponível começa a se tremer, começa a sacudir, começa a se dissolver, vira pó diante de Israel, e eles venceram a guerra de uma forma sobrenatural. Aleluia. Era um Deus que chamava atenção, o Deus de Israel. As pessoas começavam a olhar e dizer assim: que Deus que esse povo serve. Mas a salvação veio para Israel. O povo de Deus é o povo de Israel. E nós somos chamados de Gorim, ou gentios, estrangeiros. O problema é que um dia Israel, como nós, peca contra Deus.
tiveram tanto de Deus, esqueceram-se de Deus. Começaram na sua fartura e abundância de glória, esquecer-se de quem produzia a fartura e a glória em abundância. A primeira coisa que Israel faz é dizer assim: nós não queremos mais que ele nos comande, queremos um rei humano. E Deus diz assim: vocês estão querendo o quê? Nós não te queremos, Deus, comandando a gente quer um rei, porque as nações têm reis, então nós queremos ser como as nações. O profeta chega para Deus revoltado e diz: Senhor, isso é um absurdo, eu estou revoltado, vamos matar esse povo. Aí Deus diz assim: não te importa com isso, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Dê a eles o que eles querem, dê o rei. Começa a monarquia em Israel, e ela foi caótica. Veio Davi com seus inúmeros erros. Seu filho termina o seu reinado da pior maneira possível, e depois de Salomão o negócio vira bagunça. O reino se divide, cada um vai para o lado, 10 tribos e meia sobem para o norte, 1 tribo e meia fica aqui no sul. O negócio desanda, porque rejeitaram a Deus. Resultado, as 10 tribos e meia rapidamente são levadas cativas e escravizadas. Sobra então os judeus, uma parte da tribo de Benjamim, uma pequena parte da tribo de Levi, que anos depois também são escravizados, levados cativos à Babilônia, e passam de novo anos ali sofrendo. O que eles fazem? Começam a aclamar a Deus, começam a dizer: Deus nos socorre. Gente, não há um Deus maior do que o Deus de Israel. Não há um Deus tão misericórdico. Você vacila, eu vacilo, mas você dobra o joelho arrependido e diz: Senhor, me perdoa, Senhor. E Ele é o único que estende a mão. Seu vizinho olha e diz assim: eu não te perdoo. Seu marido diz assim: eu não te perdoo. Sua mulher diz assim: eu não te perdoo. A sua igreja te apedreja e não te perdoa. Mas Ele olha e diz assim: eu te perdoo. Aleluia. É um Deus grandioso demais. E diz a Bíblia que esse povo começa a clamar a este Deus. E Deus novamente, depois de 400 anos, ouve a oração do povo dele. Deus levanta seus libertadores, seus reconstrutores, e eles retornam então para reconstruir Jerusalém. E ali se inicia a reconstrução do templo. E você conhece, se não conhece, leia na Bíblia, que a história é brilhante. Mas chega Isaías, e no capítulo 6, no caos que a terra estava vivendo, o mundo afastado de Deus, o único povo que ligava o mundo a Deus, afastou-se de Deus também. Deus se reúne no céu com seu Filho, com seus anjos. Lá tinha o Espírito Santo, estavam todos ali, olhando para este caos pecaminoso da terra. E Isaías profetizando, olhando para o céu, e ele diz: a quem envia rei? Quem há de ir por nós? Eles começam a discutir no céu, o Pai com o Filho com o Espírito com o Pai. Quem nós podemos enviar? Porque não há um só justo na terra mais. Não há ninguém para interceder, não há ninguém para nos conectar aos homens, não há ninguém para fazer isso por nós, não há ninguém mais para apresentar que há um Deus de misericórdia. Jesus olha para o Pai e vira para ele e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Então Isaías, no capítulo 53, profetiza. Ele olha para aquele que lá em cima disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele olha um homem, agora na terra, representando Deus, o Deus Todo-Poderoso, caminhando, carregando uma cruz. E o texto de Isaías 53 diz que ele estava moído pelas nossas transgressões,
O texto diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e as suas pisaduras nos produziam paz. À medida que Jesus caminhava rumo à cruz, ele abria a porta da cura, da libertação, da misericórdia, do perdão, do amor de Deus à humanidade. E Isaías viu isso 600 anos antes disso acontecer. Isaías olha e vê um homem puro e santo, pagando um preço que não era dele, de uma causa que não foi ele que fez, sofrendo por pessoas como nós, das quais muitas vezes o rejeitam, das quais muitas vezes olham e dizem assim: não quero seguir Jesus, não estou preparado para Jesus, eu não tenho ainda esse negócio, não senti esse negócio ainda. Como se isso fosse negociável, como se isso fosse, sabe, uma coisa que você pode abrir mão, porque não tem tanto valor assim. E o mundo caiu no pecado. 600 anos depois, a Bíblia fala que havia uma criança dentro de uma cabana, dentro de uma chucar. E essa criança tinha sido colocada numa espécie de coxo. E nascia ali o Filho de Deus na terra. Essa criança cresce com 13 anos de idade. Ela adquire um conhecimento espiritual, teológico, sobre-humano, a ponto de conseguir debater teologia profunda e rabínica com os fariseus, que eram os mais feras em Bíblias da época. Os anos se passam e essa criança completa 30 anos, agora já é um adulto. E um belo dia ele sai de casa e entende: hoje começa o meu ministério, preciso me batizar. E ele vê que o seu primo João Batista estava batizando em um rio lá em Israel. Ele vai a caminho deste João Batista, para que ele pudesse também se batizar, porque após o batismo começaria a sua caminhada com Deus pelos homens. E diz o texto que João Batista estava lá mergulhando, e o cara estava lá morrendo afogado. Ele, levanta o cara sai e ele olha de longe. João capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele olha para Jesus e chama ele de Cordeiro de Deus, fazendo uma referência direta à Páscoa, ao Pêssar, ao saltar, ao pular por cima. E diz o texto que Jesus é batizado e inicia a sua trajetória, que durou 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, Jesus pregou o reino de Deus. Jesus pregou que nós devíamos amar uns aos outros, que deveríamos nos perdoar, que deveríamos compreender uns aos outros, que deveríamos orar uns pelos outros. Ensinou como era o reino de Deus, que o reino de Deus era diferente do reino humano, que a vingança não era um sentimento que a gente deveria alimentar dentro de nós, mas que a gente tinha que alimentar a esperança, a misericórdia, o amor. Por 3 anos e meio ele prega a salvação. E o povo dele, o povo de Israel, olha para ele, olhe para cá. E João no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: e ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não receberam. Escute, ele veio para salvar os judeus mais uma vez, mas dessa vez, diferente do Egito. No Egito, quando Deus ofereceu salvação, os israelitas disseram: nós queremos, Senhor, nos dá salvação. Imolaram o cordeiro e foram salvos por causa do sangue de um cordeiro. Mas dessa vez, eles precisando de salvação, eles olharam para Jesus e disseram assim: nós não te queremos, nós não te reconhecemos como nosso Salvador, não queremos a tua salvação. E aí João vai e diz
Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Quem é filho de Deus aqui nesta noite? Você não é filho de Deus por causa da vontade dos seus pais. Você não é filho de Deus por causa da vontade humana. Você não é filho de Deus por sua vontade. Você é filho de Deus porque quando você era uma criatura assim como eu, Deus olhou para mim, olhou para você e disse: você quer receber Jesus? E você disse: eu quero esse Jesus. E eu disse: pois a partir de hoje você será feito filho, filha de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que depois de tudo que Jesus fez, até quem andava com ele o traiu. Aquele que a Bíblia diz que ele chamou de amigo. Cara, tu olhar para Pedro, para Judas e dizer assim: tu é meu amigo, cara, sabendo que tu vai me trair. Tu já imaginou uma parada dessa? Tu tem um sócio aí, meu patrão, e tu descobre que ele está no esquema para arrebentar contigo, e tu deu a vida por esse cara, tu ajudou, tu fez tudo por ele, tu sempre ajudou, entendeu? E um belo dia tu descobre que ele vai aprontar a maior sacanagem de todas na tua vida, ele vai te arrebentar, e você olha para o cara e diz assim: cara, tu é meu amigo, eu te tenho como amigo, você vai fazer isso comigo? E Judas fez. Judas cresceu o olho em 30 moedinhas de prata e pega aquelas moedas. E Jesus angustiado, capítulo 27, 26, 27 de Mateus mostra isso. Jesus angustiado no Getsemane, irmãos. Ele chora a ponto de sair sangue pelos poros. Cientistas que estudaram a possibilidade disso acontecer, avaliaram que um ser humano, para que os poros da nossa pele se abram e exponham os vasos, micros vasos sanguíneos, é necessário o mais alto nível de estresse emocional que um ser humano possa suportar. E a Bíblia fala que Jesus, vendo o que ele passaria, porque Deus abriu uma televisão na frente dele e disse assim: você vai sofrer por essas pessoas. Olha o que elas vão fazer: elas vão te arrastar pelas ruas, elas vão colocar uma cruz nos teus ombros, elas vão empurrar sobre a tua cabeça, sabe, uma coroa cheia de espinhos, elas vão bater no teu rosto, vão botar um saco na tua cabeça, vão te encher de bogues, de soco, ainda vão tirar onda, vão cuspir na tua cara, e por último eles vão te crucificar. As pessoas que você está lutando por elas, elas vão te virar costas e vão te matar. Jesus, vendo aquele sofrimento que ele passaria, a Bíblia diz que ele olha para o Pai e diz assim: se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Literalmente Deus diz: a minha vontade é que a humanidade tenha um acesso a mim, é que a humanidade possa se achegar a mim, é que a humanidade possa ser salva por mim, e a única forma, Jesus, é você passando por este Calvário. E a Bíblia diz que Jesus se levanta, depois de entender a vontade do Pai. Os seus discípulos que estavam orando com ele, agora cansados também, estressados, dormindo, Jesus os acorda e diz assim: é chegada a minha hora. E diz o texto, que aquele dia, foi um dia, na sexta-feira da Páscoa. Jesus tinha comemorado horas antes a Páscoa com eles. E durante a Páscoa Jesus estabelece a ceia do Senhor, dizendo: olha, a partir de hoje vocês vão fazer isto em memória de mim. Vocês vão comer do pão, beberão deste cálice, porque eu serei entregue por amor a vós. E diz o texto: pegaram Jesus, acusaram ele de todas as mentiras possíveis, levaram ele aos governantes. E a Bíblia diz que os sacerdotes, irmãos, não foram os romanos que fizeram o que eu vou dizer, foram os sacerdotes. Os sacerdotes levaram ele ao sinédrio, mandaram colocar sobre ele um capuz, ajoelharam ele amarrado
e diziam assim: vem cá tu, vai lá pertinho de Jesus e fecha a mão com gosto e dá na cara dele. Não dá com medo, não. Fecha, não é tapa não, é soco. Dá um soco na cara dele. Que eu vou perguntar para ele se ele vai descobrir e revelar quem foi. O cara ia lá e pum. O sacerdote: diga, Jesus, você não é o filho de Deus? Diga quem foi que bateu em você. Pum. E aí agora, Jesus, quem fez isso? A Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Não conseguiram extrair nada de Jesus, tiraram ele e levaram ele para acusarem. Colocaram ele diante de Pilatos, diante de tantos homens que poderiam livrá-lo. E estes homens tentaram livrá-lo. Mas o povo de Deus, o povo que pediu ajuda para Deus, estava assassinando o Filho de Deus. E a Bíblia fala que pegaram Jesus e colocaram diante de um homem que poderia libertá-lo. E esse homem tenta de todas as formas, a ponto dele lavar as mãos e dizer assim: o que vocês querem? E de novo os sacerdotes. A nossa classe pastoral é a mais terrível. Somos humanos, irmãos. Eu disse hoje para um irmão, não sei se foi para o Airon, e a gente é humano, mas tem gente que olha para esses pastores, olham para nós como se fôssemos semideuses. Nós não somos, nós somos humanos. Nós somos falhos. Pare de achar que os pastores são super-heróis, eles não são. Eles se vestem com aquela capa de super-herói, com aquele terno. Eles falam com uma retórica bonita que eu também sei usar e usei durante muito tempo, até perceber que retórica não salvava ninguém, que o que salvava era Jesus. E que não era a minha roupa que ia te levar para o céu, era você e Cristo Jesus. Mas os sacerdotes novamente começam a incitar o povo e dizem assim: diz aí, crucifica, crucifica. E o povo começou: crucifica, crucifica. O camarada chega lá e diz de novo assim: vocês querem que eu crucifique esse homem? Esse homem é homem santo, esse homem não estou vendo pecado nenhum. Chama aqui Barrabás. Olha, está aqui um criminoso, bandido, foi pego matando, roubando, desgraçando vida. Esse cara merece morrer. Quem topa matar ele? O povo diz: Barrabás não, solta Barrabás. Escolheram o bandido para matar o nosso Salvador Jesus. Levam ele para uma cruz, pregam as mãos e os pés dele. O salmista que viu isso, viu os pés de Jesus sendo também pregado. Pregos desse tamanho, da espessura do meu dedo, atravessaram os punhos de Jesus. Enfiaram-lhe uma coroa cheia de espinhos. E ele, com o rosto todo deformado, foi pendurado entre dois bandidos. Eu fico pensando que se fosse eu, como humano sou, eu dizia: Deus, envia aqui só um anjo, mata todo mundo. Mata esses miseráveis, eles não merecem o que eu estou fazendo. Mas a Bíblia diz que Jesus calado ali estava, um ladrão do lado dele, e diz assim: tu não é Deus, rapaz, desce e tira a gente daqui. O outro ladrão repreende: para de falar isso, esse homem é homem santo. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse cara não merece. Esse cara foi acusado de forma errada. Ele está pagando um preço que não é dele, é nosso. Ele olha para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. A única vez que Jesus abre a boca para falar até esse momento é olhando para ele e diz assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus na cruz, salvando vidas. O texto diz que quando é no finalzinho da tarde, do primeiro de 3 dias, que seriam os 3 dias históricos da humanidade, os dias mais importantes da humanidade foram estes 3 dias, porque no final da tarde o sol se escurece, as nuvens se escurecem, a terra treme, porque a natureza não aguentava ver o seu Criador sendo crucificado por nossos pecados. E diz o texto que ele olha para cima e diz: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que estão fazendo. Oh, Deus tremendo, que mesmo nos vendo errar, Ele ainda diz, perdoa. Mesmo nos vendo crucificá-lo, diz assim, perdoa, Pai. Satanás fica todos os dias, a Bíblia diz, te acusando. Ele não presta, olha como ele faz, olha as coisas erradas que ele está fazendo. E Jesus fica dizendo, Pai, perdoa. Oh Pai, perdoa ela, Senhor. Perdoa ele, Deus. O texto diz que ele olha para os céus e diz assim, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele fecha os olhos e morre. Tiram Jesus dali. O mundo, a humanidade, encontra-se agora no sábado de luto. Todos param para relembrar que um homem santo morreu. Todos começam a falar nas suas casas, mataram Jesus. Os discípulos se reúnem e dizem, nosso Jesus morreu. Morreu o nosso Salvador. Morreu a esperança. Morreu. As mulheres que têm uma memória melhor começaram a dizer, mas vocês não lembram? Não lembram o que ele dizia, que ele ressuscitaria? Mas já é sábado e ele não ressuscitou. Passa-se o segundo dia. E o mundo está em silêncio. O universo está olhando para aquele sepulcro. A morte, com todo o seu poder e autoridade, está ali, resplandecente, porque venceu Jesus, matou Jesus. Mas o texto diz que no terceiro dia, Maria Madalena e uma outra Maria, que a Bíblia não se atreve a dizer qual era, vai lá no sepulcro para lavar o corpo de Jesus, porque o estado de putrefação já teria começado, e para manter ali os ungüentos, os óleos, manter por mais alguns dias aquele corpo santo, cheiroso, purificado, eles foram para lavar novamente o corpo de Jesus, porque se fazia isso com todo judeu que morria. De longe elas veem que o túmulo está aberto. Elas correm e percebem que sentado em uma pedra tem um anjo que parecia um raio. Que visão trilouca deve ter sido essa? E aquele anjo começa a olhar para aquelas mulheres e dizer para elas, o que vocês vieram procurar aqui? Nós viemos procurar Jesus, nós viemos passar unguento, nós viemos passar óleos, nós viemos ungí-lo novamente, nós viemos lavar as suas feridas. O anjo olha para aquelas mulheres e diz assim, ele não está aqui. Aleluia. Ele já ressuscitou. O texto diz, no Evangelho de Marcos, que o mesmo anjo olha para essas mulheres e diz assim, agora vão, anunciai aos discípulos e a Pedro, que ele, o Messias, ressuscitou. Elas correm até os discípulos assim, Jesus ressuscitou, nós vimos um anjo. Todos correm para o sepulcro, não acham mais o anjo, não acham mais Jesus, não acham nada. Eles voltam para dentro de uma casa, se trancam, porque todos os sacerdotes da época tinham mandado baixar a ordem, onde você vê um seguidor de Cristo, manda matar. Eles trancaram a porta, trancaram as janelas, e eles estavam ali reunidos todos, um próximo do outro, pensando, será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele não ressuscitou? Será que essas mulheres não estão tendo a visagem? O que aconteceu de repente? O texto diz que Jesus aparece no meio deles, como um espírito que atravessa uma casa fechada, como um vapor que se forma do nada, aparece no meio deles, e todos ficam atônitos, e começa a dizer assim, é um espírito. Tem um espírito aqui, Jesus. Estica a sua túnica.
E o que é mais lindo é que Jesus diz assim: toquem nestas chagas. Irmão, quando nós virmos Jesus com um corpo glorioso, com aquele, sabe, com aquela armadura que o apóstolo João viu no livro de Apocalipse, aonde na sua coxa está escrito, porque em toda aquela roupa está escrito Senhor dos senhores, Rei dos reis. O cara tem uma coisa que ele deixou registrado no corpo dele, e que você vai ver ao chegar no céu: está aqui as chagas, estão aqui as marcas. Eu morri por você, eu dei a vida por você, eu dei o meu sangue por você. No domingo de Páscoa, no dia que o povo estaria no Egito comemorando a festa da libertação, escute o que eu vou lhe dizer. Quando Israel construiu o templo em Jerusalém, esse templo foi dividido em duas câmaras. Uma câmara chamava Santo Lugar e outra câmara chamava Santíssimo Lugar. O que dividia uma câmara da outra era uma espécie de cortina, de véu. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia abrir essas cortinas, se aproximar de uma arca que existia lá dentro e fazer uma intercessão para que Deus perdoasse os pecados anuais do povo de Israel. O texto fala que de onde Jesus estava sendo crucificado, dava para se ver o templo, a porta e o véu. E o soldado que estava vendo Jesus morrer, quando Jesus morre e fecha os olhos, a Bíblia fala que o véu se rompe, imediatamente se rasga no meio. E ficaram perguntando o que é isso, por que é isso. E aí, deixa eu lhe dizer, até aquele dia, só o sumo sacerdote poderia lhe apresentar a Deus. Só o sumo sacerdote poderia pedir para que Deus perdoasse os seus pecados. Só o sumo sacerdote poderia chegar próximo da arca da aliança, que era a maior representatividade da presença terrena de Deus. Mas quando Jesus morreu, e eu já vou encerrar, o véu se rasga, sabe por quê? Porque todos aqueles que decidissem seguir Jesus teriam acesso ao Pai Celeste todas as vezes que levantassem a voz e falassem com Deus. O texto diz, irmão Hilton, que o anjo disse: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Eu olho para cá, ele podia ter dito assim: ele ressuscitou, mas ele não disse isso, ele disse: ele já ressuscitou. Há uma diferença brusca entre dizer ele já ressuscitou e ele ressuscitou. Ele estava falando de uma expectativa atendida. Ele estava dizendo assim: ei, acorda, o Filho de Deus já está ressurreto, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e você tem acesso a Deus através dele. O texto diz em Hebreus, no capítulo 9, versículo 13, assim. Eu encerro aqui a minha palavra. Se a exparsão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a todos nós das nossas obras mortas. Ei, olha para cá.
Sabe quando te disseram não tem mais jeito, não tem solução, não adianta mais, desiste, não tem mais o que fazer? Eles não estavam mentindo para você. Para o ser humano, a condenação é certa, porque nós somos miseráveis pecadores, nós erramos a todo momento, nós falhamos a todo momento. Mas um dia, enquanto alguns estão comendo casas, comendo os seus peixes, os seus bacalhaus, os seus ovinhos, nós estamos aqui dizendo: a verdadeira Páscoa é um salto que o anjo da morte é obrigado a dar sobre mim e sobre você, por causa do sangue de Jesus. Um dia eu vou morrer e você também vai morrer. Eu tenho consciência disso. Mas um dia a morte vai ter que chegar perante mim e vai dizer: cara, eu recebi uma ordem lá em cima, e a ordem é para que todos aqueles que crescem em Jesus ressuscitassem. Então está aqui a tua vida de volta. Toma a tua vida de volta. Toma a tua vida de volta. Toma a tua vida de volta. Mas por que morte tu estás fazendo isso? Porque Jesus me venceu. Jesus me venceu. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele venceu por você. Ele venceu por nós. Ele venceu pela humanidade. Ele venceu sobre Israel. Ele venceu por todos aqueles que querem crer. Fique em nome de Jesus comigo. Sim, quero sentir suas atenções sobre mim. Não consigo ver, só quero orar. Não preciso mais ser. Agora eu acordei das palavras. Não preciso mais viver. Se rasgou, no caminho você mirou, para me aproximar de ti, e poder te contemplar. Poder te contemplar. Jesus,
somos livres por causa dele, aleluia. Somos livres porque ele ressuscitou. Somos livres porque o seu sangue, seu sangue te perdoa, seu sangue limpa, seu sangue liberta, o sangue tira esse sentimento de culpa da sua alma, o sangue faz você entender que ainda que não haja solução, ele é a solução. Aleluia. Deus nos deu uma chance, irmãos. Marcos, a gente estava condenado. Era pra gente dançar, meu. Com música ou sem música, a gente ia pro inferno. Aí Deus foi lá e disse assim: não é porque tu merece não, é porque eu te amo. Eu vou te perdoar. Vai lá onde eu estava no mundão do pecado e disse assim: eu vou te pegar pela mão, vem cá. Foi lá onde você estava na sua lama da sua vida e disse assim: eu vou tirar você daí. Lá onde todo mundo disse para esse não tem jeito, essa é a ovelha negra, diz ela é ovelha negra para você, mas para mim vai ser ovelha branca. Olhou para os teus pecados, para os teus pecados, para as nossas abominações, irmão. Diz: eu te perdoo e eu dou o meu filho para você. Se alguém aqui nessa noite quiser entregar sua vida para este filho chamado Jesus, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e entregar sua vida para Ele, receber Ele como Senhor e Salvador. E isso não é um rito, isso é uma chance. É o que Deus está nos dando, uma chance de em Cristo Jesus podermos novamente nos chegar a Deus. O perdão que a sua alma precisa está nele. Aquilo que a sua alma deseja, Ele tem. Aquilo que o seu coração precisa, Ele tem. A cura para a tua alma, Ele tem. E se por algum motivo você se sujou de novo, e essa lama voltou a impregnar em você, e você entende que não é essa vida que você quer, te reconcilia com Ele. Volta para os pés dele, porque Ele está aqui nesta noite. Ele ressuscitou, Ele veio para salvar, e a salvação é para todos que quiserem receber. A salvação é para você, é de graça, e Ele te dá isso porque te ama, porque Ele te quer. Sou o céu para